tempo? Há momentos. 16 minutos. Pô, falando dessa de parque de diversões, vocês viram um que do negócio que tava lá, tipo, girando assim, aqueles brinquedos ficam lá em cima girando, trem rápido e caiu do nada. Só que eu acho que ninguém morreu, cara. Bah. Vamos ver esse aqui? Pode ser. Aguentar até o final? Ah, se for só isso aí é barbada, até Essa pra aí ficar tá acordado. bem tranquilinho por enquanto. Quero chegar a mais de 80 horas de live, gurizada. No mínimo. Vamos ver outro iceberg. Há momentos que algumas pessoas procuram algo para se divertir, ainda mais quando é um fim de semana, um feriado ou até mesmo as férias. Temos inúmeras formas de entretenimento no mundo, como viajar, ir ao cinema ou até mesmo ir em um parque de diversões, local que pode render inúmeras horas de entretenimento, e também saímos da rotina do dia a dia, podendo aproveitar mais tempo com os familiares ou até mesmo com as pessoas próximas da gente nesse local. Mas há algumas situações na qual era para ser um momento divertido, como esses que eu falei anteriormente, que acabam se tornando algo chocante, ou até mesmo se transformando em uma tragédia. Então é sobre isso que vamos comentar nesse iceberg, sobre alguns incidentes que acabaram acontecendo em parques de diversões, seja tanto por falhas do parque ou até mesmo por Tem o canal Fala de Tudo, né? Que ele tem ele uns vídeos assim. Inclusive ele faz uns modelos 3D do que aconteceu, né? descuido da pessoa que foi até o parque para se divertir. Então bora lá. Six Flags é um parque de diversões com várias montanhas russas ou brinquedos que contêm uma alta dose de adrenalina, sendo praticamente uma das atrações principais do local. O parque não é conhecido por aqui, mas tem em vários pontos espalhados pelo mundo, como Estados Unidos, México e Canadá. Apesar de ser um grande parque, o mesmo já se deparou em várias polêmicas, tudo isso relacionado a acidentes que ocorreram nesses locais, como o caso da montanha-russa Poltergeist, relacionado a um grande problema no mecanismo e funcionamento do brinquedo, principalmente na hora que a montanha-russa alternava a velocidade, ou havia subidas e descidas nos locais. Inúmeros relatos foram reportados em relação a pessoas que acabaram caindo da montanha-russa durante o funcionamento, ou machucando alguma parte do seu corpo. Há também casos relacionados a outra montanha-russa do parque nomeada como El Diablo, onde uma pessoa acabou indo até o brinquedo e o sistema de proteção não se fechou por completo. Por sorte, a pessoa que ficou dessa forma conseguiu se salvar, segurando no mesmo cabo de proteção que era para estar preso no seu corpo até o fim do percurso. E esses são os casos mais bizarros, mas já aconteceram diversas coisas nesse parque bem macabro. Só de pesquisar no Google você consegue achar inúmeros casos relacionados ao Parque Six Flags. Na inauguração da montanha-russa Apollo Chariot, no Parque da Virgínia, aconteceu um acidente um pouco incomum de se acontecer, porque no momento da inauguração da montanha-russa, resolveram convidar algumas pessoas conhecidas para chamar a atenção, e mais pessoas iam até o local para ir e ver a nova montanha-russa. Então eis que resolveram chamar um modelo nomeado como Fábio Lanzoni. O mesmo resolveu se sentar na primeira fileira da montanha-russa, com alguns amigos que estavam junto com ele. De repente, de forma inesperada, durante o trajeto de descida da montanha-russa, um pássaro cruzou sobre o trajeto e acertou a cara do Fábio em cheio. Como a velocidade da montanha-russa era bem considerável naquele momento, ele acabou machucando bem feio o nariz, ao ponto de o passarinho ter morrido. Obviamente que não era nem um pouco esperado esse tipo de inauguração para um parque, né? Fora o próprio Fábio, que depois deu algumas entrevistas relacionadas ao ocorrido. Ele mesmo falou que isso era para se mostrar o quanto as montanhas-russas podem ser perigosas, por conta de sempre ter alguns pontos que são bem altos que podem acabar colidindo com pássaros e causando esse tipo de acidente. Mas apesar disso, essa montanha-russa em específico nunca teve mais nenhum problema relacionado a esse tipo de situação. E bota azar, né, de acontecer bem numa inauguração, né, ainda mais com uma pessoa conhecida. Como seu próprio nome diz, se trata de um simulador que ficava dentro de uma cápsula como se fosse uma nave. A intenção era simular uma viagem até Marte. Apesar de parecer interessante, o simulador foi marcado por inúmeros ocorridos durante os anos, como enjoos, vômitos, náuseas e até mesmo a morte. Nesse último caso, ocorria com crianças ou pessoas que tinham problemas cardíacos. Tudo isso acontecia porque o mecanismo do simulador tentava de fato mostrar tudo que um astronauta passava durante sua viagem, para assim chegar ao espaço. Posteriormente, depois disso, o simulador foi classificado apenas para as pessoas maiores de idade. Mas não adiantou de nada, né? Porque continuou acontecendo acidentes. Então, por esse motivo, em 2017, o brinquedo parou de funcionar de vez, dando espaço para brinquedos mais seguros. Que acidente.
Simulador? Quando a montanha-russa Piton inaugurou em 1976, muitas pessoas queriam ir até o brinquedo por conta do seu formato inovador que tinha vários círculos ao mesmo tempo, coisas que não eram comum de se ver nas montanhas-russas dessa época. Foi então que, depois de alguns dias após a inauguração, um repórter foi cobrir uma matéria sobre a montanha-russa e ficou curioso para saber como ela funcionava, então resolveu ir até o brinquedo para ele mesmo passar pela experiência. O mesmo já tinha 33 anos e já tinha sofrido de ataques cardíacos. E como você já deve presumir, por conta da adrenalina que ele estava, acabou que ele teve um outro ataque cardíaco que resultou em sua morte. A sua motivação foi por conta de um slogan que a própria montanha-russa carregava: "Desafie o país onde você mora". Depois do ocorrido, o slogan foi removido, porém na época do Halloween de 2006, a atração fechou suas portas para nunca mais voltar ativa. Só de você olhar para as imagens desse brinquedo, você já consegue ver o quão errado isso pode dar. O pior de tudo é que esse tobogã era feito de cimento, ou seja, qualquer movimento errado causava inúmeras lesões. Esse tobogã ficava localizado no Action Park. O parque foi inaugurado em 1978. Em pouco tempo ele ficou conhecido como o parque aquático mais perigoso de todos os tempos. Inúmeras pessoas se afogaram. Imagina se fosse a gente nesse parque que gosta de ficar nesses brinquedos. A gente gosta de ficar rodando tobogã. Fazendo uns loopzinhos. E os salva-vidas do local não tinham nenhum minuto de descanso. Em relação ao tobogã, no final do percurso tinha pessoas que saíam com fraturas no corpo, chegando ao ponto de algumas pessoas baterem a Adriano ainda tá aí, o herege, pra falar a história dele no Marino. Saiu do tobogã tossindo sangue. Ele tava... Conta aí pro pessoal. cabeça e cair do tobogã desmaiadas. Em casos extremos, o parque foi responsável pela morte de 6 pessoas. Depois de todos esses ocorridos, o parque encerrou suas atividades em 1996. Body Wars era um outro simulador da Disney, que também foi retirado por conta de um ocorrido que causou a morte de uma menina de 5 anos. Seu falecimento se deu devido a uma parada cardiorrespiratória. O simulador meio que se baseava em simular uma viagem por dentro do corpo humano. Então, por conta de inúmeras cores que apareciam durante a apresentação, a menina teve epilepsia, que se agravou para uma parada cardiorrespiratória, que levou ao fim da sua vida. A princípio a atração continuou por um certo tempo, mas por conta da sua má reputação, a Disney se viu em uma situação meio complicada em relação a esse simulador, e resolveu parar em 1 de janeiro de 2007. Hoje em dia a única coisa que conseguimos encontrar são fotos da antiga atração. Esse aí do Adriano foi num brinquedo chamado Pulo Radical no Marina Park. Deixa eu procurar aqui a... Porque tem vídeo do Gato Galáctico. É, tem vídeo do Gato Galáctico, mas enfim. É que são 3, né? São 3. Ali eu mostro. Vou mostrar pro pessoal. Ou 2. Não, são 3 aqui. Ó. São 3. O pulo radical é esse aqui. Deixa eu... Ó. Tem esse aqui que é de boa, o do meio é de boa. E aí tem esse aqui que já é tenso. E tem esse aqui, onde ele começa, ali em cima, tá ligado? E tu vem e, tu tem que assinar um termo antes de ir, tá ligado? Nesse brinquedo, tu tem que assinar um termo. A gente foi, se machucou, mas não aconteceu nada grave. A gente foi no maiorzão ali, né? A gente foi no maiorzão. Eu tentei dar um mortal e eu caí de costa, mano. Ela machucou bastante minhas costas. Quem sem consciência vai num brinquedo que é um corpo humano por dentro? Pô, eu achei trimassa a ideia, cara. Fui na rampa maior. Fui na rampa maior, daí o cara que tava cuidando, como era meu colega, perguntou se queria ir com emoção. Eu disse que queria com emoção. Cara, é muito perigoso esse brinquedo, tá ligado? Não é à toa que tu tem que assinar um termo assim. E parece que tá com sono, hein? Ele dormiu já.
Puxou meu balão 3 vezes e me jogou. É que eu tô num lugar muito ruim, né? desconfortável aqui na cama. Quer pegar outro... Cadeirinha, né? Ou será que eu faço um cafezinho? Agora com o grãozinho moidinho certo, né? Me dá os canecos. Aí eu pulei, dei um mortal de costas e meio. Oi, é difícil dar mortal. Eu tentei, né? Se não me engano, acho que o Ronaldo também no vídeo tenta dar um mortal, não consegue. É bem difícil. Só que assim, tu tem que ir de colete nesse brinquedo, porque é muito fundo. Ele é muito fundo pra não ter problema, porque o impacto é gigantesco. É porque tu voa muito alto. Caí com a costela na piscina. Parecia que tinha dado na lajota de 2 metros de altura. Em média, quanto de café por dia? Ah, não sei, bastante. Mais do que deveria. O cara saiu da piscina tossindo sangue. Quando voltei não conseguia nadar nem falar. Mas te tiraram de lá? Alguém nadou lá e te resgatou, cara? Eu gritei pro cara jogar a boia quando me salvou e comecei a cuspir sangue. Jogaram a boia. Ai, pá, e não tem gravado isso, né? Ah, mas no fim não foi nada grave, né, cara? Graças a Deus, velho. Imagina a dor. Acabei indo pro hospital, desmaiei. No fim não quebrou, né? Nem quebrou a costela. Imagina, na hora o cara pensa que quebra a costela e rompe um órgão, né? Com a costela, imagina. Foi só a paulada mesmo. Só a paulada, né? A paulada que faz o cara cuspir sangue e desmaiar. Poderia ter dado muita merda isso. Mas vai acabar matando um, mas é que tipo, é os caras que trabalhavam lá, né? O Adriano, ele trabalhava no parque aquático. Aí... E os caras querem ir nos brinquedos e querem ir com a maior adrenalina que não pode nas regras. Eles burlam as regras que eles têm que fazer os outros cumprir, entendeu? Esquentando a água para o meu colombinho. Achei que tava morrendo por hemorragia interna, tudo foi ficando escuro e o som foi ficando mais longe. Eu pensei, pronto, morri. O cara acordou 1 hora depois, só não sabia que tu ficou tanto tempo desmaiado. Pra vocês verem, gurizada. Sempre... Não é à toa que esses parques aquáticos, essas coisas, tem protocolo de segurança, né? Feito até o raio-x. Se pá, até me abusaram, meu nego. Não, isso é muito errado que tu fala. Isso é muito errado. Tá, bora continuar vendo o vídeo aqui. Foda que... Queria esperar o Edu, né? Mas foda-se. Vê sozinho. Qual foi o resultado? O protocolo de segurança serve pra ser quebrado até alguém morrer nisso. Rompido 3 vasos sanguíneos do pulmão. Caralho.
Pois é, eu não sabia, eu pensei que não tinha dado nada, meu. Caralho, que tenso, imagina a dor. Eu lembro de ti com dor e tal. Bah, tudo porque o cara respondeu o que queria com emoção, né, velho? Meu Deus. Não podia nem entrar na água até as canelas por causa da pressão. Caralho. Tu ficou quanto tempo afastado? Daí, lá do parque aquático? Duas semanas. Essa emoção tá meio errada. Não, é que o cara quis dizer emoção de quase morte, tá ligado? E aí, Jack, belixa? Belixa. Pra vocês verem, gurizada, tem um cara aí que trampou no parque aquático, quase morreu por conta disso, né? Fazer essas brincadeiras. Tá vivão, né, herege? Tinha que reviver tuas lives também. Aproveitam e sigam o Herege TV aí. Uma hora eu vou conseguir convencer dele a fazer live diariamente. Só para o pessoal ter ideia, eu vou procurar um vídeo aqui do pulo radical. Pra vocês terem ideia do... Tipo, ele é muito radical, tá ligado? Vamos ver o vídeo do próprio Marina Park. Do pulo radical. E aí, Gates, beleza? Eu sou o Zezinho, velho. Ó, vídeo do Marina do pulo radical. Vamos ver se eles... Olha isso, meu. Olha isso. Esse aí é o mais de boas, tá? Esse é um dos mais de boa. Eu sou eu, ele é ele, né, cara? É isso. Pulo radical, mortal. Vamos ver se tem acidente. Não tem, por enquanto não teve. Em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Bom, vamos ver mais um caso aqui do iceberg. Fujin Raijin, eu acho que é assim que se fala, é uma montanha-russa que sofreu um descarrilamento de forma inesperada. E para quem não sabe o que é descarrilamento, é quando a montanha-russa sai do trilho. Isso vale tanto para os trens ou qualquer veículo que tenha trilhos. Mas nesse dia em específico, a montanha-russa deixou mais de 21 feridos a aproximadamente 1 da tarde no Japão. Algumas pessoas conseguiram se segurar nos trilhos ou em regiões que davam para se manter apoiadas, enquanto algumas pessoas não tiveram a mesma sorte, por conta dessa mudança de rota e pelo impacto, acabaram saindo para fora da montanha-russa e fraturaram inúmeros membros de seus corpos. Então, obviamente que nem preciso dizer que depois desse incidente, o brinquedo fechou suas portas imediatamente, porque segundo a investigação do porquê ocorreu esse acidente, foi verificado que tudo aconteceu por conta da negligência do parque e a falta de manutenção no brinquedo. Nossa. Tudo aconteceu no Parque Six Flags novamente.
mas dessa vez em uma torre que tinha a temática do Superman. Parece muito com a Big Tower do Beto Carreiro para quem já foi. Então, em mais um dia comum, várias pessoas resolveram ir até o brinquedo para sentir a adrenalina que ele passava. Foi então que durante a queda do brinquedo, que se encontrava a uns bons metros de altura, um cabo que segurava o brinquedo acabou se rompendo, o que fez com que o mecanismo total do brinquedo parasse de funcionar de forma correta. Uma menina de 13 anos que se encontrava no lado direito do brinquedo teve a má sorte de estar sentado bem no lado que o cabo se rompeu, e começou a atingir todas as pessoas que estavam próximas dele. Coincidentemente, o cabo estava próximo de uma das pernas da menina, que ficava se movimentando com pressão durante a queda. As lesões foram tão grandes que a menina teve que amputar sua perna por conta dos impactos gerados. Depois disso, o brinquedo passou por uma monitoria e parou de funcionar por conta do ocorrido. American Sings era um show de animatrônicos que ocorria na Disney, e a principal atração desse animatrônico era cantar inúmeras músicas com temáticas estadunidenses de formas engraçadas. Porém, em 8 de julho de 1974, um acidente horrível aconteceu na atração, porque nesse show havia um palco rotativo, e nisso a gente entra com a Deborah Stone, que era uma garota de 18 anos responsável por receber novos públicos para essa atração. Ela aceitou o emprego para ajudar a pagar sua faculdade. Depois de convidar um novo grupo de pessoas para assistir à atração, Stone ficou muito perto das paredes que ficavam juntas com o palco, que, como eu mesmo falei, era um palco rotativo, e quando o palco girava, as paredes também se movimentavam. Em um desses movimentos, uma das paredes acabou esmagando ela. Os seus gritos foram até ouvidos durante a apresentação, mas antes que a parede em movimento pudesse ser detida, a jovem já estava morta. E a atração foi fechada por 2 dias após a morte de Stone, e precauções de segurança foram implementadas para evitar novos incidentes. Afinal, esse desastre tinha acontecido depois de 2 semanas que tinha inaugurado. Galaxyland é um parque localizado no Canadá, que teve um incidente bem... Boa, Gates, valeu, cara. Obrigado pelo subzinho. God zera demais. Ô, gente, vamos se inscrever aí, vamos seguir esse exemplo. Porque 17 horas de live tá pouco tempo, cara. Tá pouco tempo de live. Então, bora seguir esse exemplo. Valeu, valeu, Gates. Obrigado aí pelo sub, cara. Tamo junto. Obrigado pelo sub. bem intrigante. Tudo aconteceu em... O que tu quer aqui? Cara, eu tô fazendo um café. Eu tô vendo vídeo. Tá, tudo bem. 14 de junho de 1986, uma montanha-russa criada Valeu, Safer. Ó, Safer, joga Final Fantasy VIII. Joga Final Fantasy VIII, Safer, personagem favorito de Juliano Zendorf. Obrigado aí pelo 100 bits. Pessoalzinho, vamos seguir exemplo, vamos seguir exemplo, vamos seguir exemplo, vamos seguir exemplo. Mano, que susto, mano! Mano, que susto, mano! Vai puxar um hypezinho agora. Deixa eu voltar um pouquinho nesse. Esperar o Evezel voltar, daí a gente continua vendo isso aqui, né? Mano, que susto, mano. Sabe o que tu pode fazer, mano? Pode prestar atenção mais na live, então, mano. Pessoalzinho. O Telminho. Tô bochechudo, né? Tô com aquela doença, o bochechismo. Fazendo bichectomia. Olha só o tamanho dessas bochechas. Pessoalzinho. Falei, não, vamos esperar o Evezel e vocês. O pessoal não quis nem saber de ti, tá ligado? Por quê? Porque eu falei que ia te esperar e tal, o pessoal nem pra conversar comigo. Uhum. O pessoal tá cagando. Isso aí, Jack. Mandou bem nessa. Jack do Buzz Lightyear. Mandou bem esse aí, Jack. Mano, Gostei o de cabelo ver. tá muito feio. Parecendo eu naquela foto que eu tô assim. Posso mostrar pro pessoal? Só se a gente chegar agora 24 horas. Daí você pode mostrar. Vou passar uma cerinha no cabelo. Passar a serinha, é.
Ui, acho que esse cafezinho ficou muito forte, hein? O Adriano, essa aqui é para as pessoas que não conhecem a gente de verdade. Isso aqui é para quem não conhece a gente de verdade. Minha namorada. Começaram a postar esses vídeos. Tu tem esse vídeo, cara? Tu tem esse vídeo? Tu tem esse vídeo? Tu tem um vídeo? Pô, manda lá, meu. Manda lá no grupo. Ele tem? Manda pra gente. Mas acho que tá criptografado. Puta merda. Vê se consegue achar aí, pô. Ah, se conseguir achar, manda pra gente conhecer a gente de verdade. Cavalo. O Edu fica dando beijinho na boca do Thelmo, cara. Que isso. Valeu, Gian. Dos bits. Você viu que ele tem um negócio aqui, mano? Tá com uma feridinha aqui. Sim, ele se machucou, acho que ele se mordeu, se cortou com o dente dele quando a gente tava dando os remédios, sabe? Para. É que ele tava me mordendo, olha a cara dele. Quem é Thelmo? O meu gato de estimação. Ele é meio Zezinho. 25 bits dá quanto tempo de live? 1h15? O quê? 1 hora não, 1 minuto e 15, é isso? É 1 minuto e 15? Acho que é, né? É, por aí, 1 É, 1 minuto minuto 12, 15. né? 1 minuto e 15. 12,5. 2 segundos a mais. Espero que não conhece a gente de verdade. Tá, vamos continuar vendo aqui. Galaxyland é um parque localizado no Canadá que teve um incidente bem intrigante. Tudo aconteceu em 14 de junho de 1986, em uma montanha-russa nomeada como Mindbender. A mesma era conhecida por ter vários loops durante seu trajeto, e tudo ocorreu na primeira volta, porque as rodas tinham saído do eixo dos trilhos, ocorrendo um descarrilamento. Isso fez com que os carrinhos da montanha-russa ficassem se movendo de um lado para outro. Como ela era loop, né, ela meio que ficou tipo um efeito balança. Até que por um momento os carrinhos pararam de forma brusca, e com isso, os últimos 4 passageiros que se encontravam nos últimos vagões caíram com tudo no chão, que era de concreto. Uma dessas pessoas foram capazes de sobreviver, o resto morreu de forma instantânea. Esse incidente aconteceu na Inglaterra, especificamente no parque Alton Towers, com uma montanha-russa nomeada como Smiler, que em 2015 aconteceu um acidente que resultou vários ferimentos em 16 turistas que estavam conhecendo o brinquedo. Desses 16, 2 deles acabaram perdendo algumas partes de seus corpos, e o motivo foi que a montanha-russa funcionava em simultâneo. 2 carrinhos funcionavam ao mesmo tempo, de forma sincronizada e na mesma velocidade, né? Porém, um dos carrinhos da montanha-russa freou e o carrinho que estava atrás acabou colidindo com o da frente. Nossa. Obviamente que as pessoas que estavam na parte traseira do carrinho da frente e as pessoas que estavam na parte da frente do carrinho de trás foram as mais afetadas. O parque teve que pagar uma indenização a todos os afetados no incidente. Tilcum era uma orca que ficava presa como uma atração em um parque aquático nos Estados Unidos. Vários incidentes ocorreram nesse lugar, tudo relacionado à própria Tilcum. E talvez o mais intrigante de todos foi quando encontraram um homem totalmente sem roupa flutuando na água onde se encontrava a orca. O homem não tinha nenhum sinal de espancamento e agressões, exceto pelo membro do homem que foi arrancado, mas mesmo assim, apesar desse ocorrido, a água não tinha nenhum rastro de sangue ou algo assim. As razões para o homem ter parado lá foram bem desconhecidas, já que tudo aconteceu pela parte da noite. Outros incidentes que aconteceram com a orca foram com suas próprias treinadoras que trabalhavam no parque. Dentro de um desses treinamentos, uma delas foi golpeada até a morte, e a outra acabou sendo desmembrada dos seus 2 braços.
A orca, então, depois desses ocorridos, ficou conhecido como a Orca Assassina. A mesma morreu em 6 de janeiro de 2017. Muitos teorizaram que, na verdade, o parque sacrificou o animal por conta de todas as tragédias que a mesma causou, embora isso nunca foi confirmado de fato. Um homem venezuelano de 20 anos chamado Arthur Benítez foi acusado de abuso em um brinquedo patrocinado pela Chevrolet. E nesse brinquedo a principal ideia era levar as pessoas por uma pista totalmente temática da marca. O carro que levava essas pessoas eram divididos em 3 assentos, na parte da frente e na parte de trás. Então eis que um menino de 12 anos junto com sua mãe se sentaram nos assentos traseiros, no mesmo que o Arthur tinha sentado. Durante o trajeto, o Arthur começou a molestar a criança, que até tentou reagir. Porém, no momento, sua mãe repreendeu o garoto porque achou que ele estava chorando e reclamando por conta do trajeto, que estava com medo, em outras palavras, né? Mas depois o garoto relatou em detalhes o que aconteceu e a mãe recorreu até os responsáveis pelo brinquedo, que conseguiram localizar o homem. E o mesmo teve que pagar uma multa de $10 mil à família. E por sorte, né, o menino estava junto com a sua mãe no momento, porque se não tivesse, é bem provável que o homem teria tentado mais coisas nojentas com essa criança. Esse tópico é um tremendo mistério que aconteceu em 9 de junho de 1979 no parque de diversões Luna Park, na Austrália. Todo esse mistério é por conta de um incêndio que ocorreu no local. E é um mistério porque simplesmente do nada o parque todo começou a pegar fogo à noite. E milhares de pessoas que se encontravam tanto nos brinquedos ou que passeavam pelo parque tiveram que evacuar imediatamente do local, mas algumas infelizmente não conseguiram, porque estavam em brinquedos no momento do ocorrido, muitos deles com um sistema de proteção que só eram abertos quando o trajeto do brinquedo terminasse. Nunca se soube ou quem foi o responsável pelo incêndio. Alguns disseram que era esse cara que está aparecendo aí na imagem para vocês como uma forma de tributo ou espécie de homenagem ao diabo. E ele resolveu queimar todo o parque como uma forma de sacrifício, principalmente de crianças que se encontravam em grandes quantidades em parques. Mas também há a teoria que tudo não se passou de uma falha elétrica do parque mesmo. Mas até hoje nunca se sabe o que realmente ocasionou o tamanho incêndio, né? Não. Big Thunder Mountain era mais uma das inúmeras atrações da Disney World. Essa atração consistia em uma montanha-russa no estilo Velho Oeste, mas em 2003 ocorreu um acidente em que 10 pessoas ficaram feridas e uma pessoa infelizmente faleceu por conta de uma hemorragia interna. E o motivo tinha a ver com uma falha no vagão principal, que direcionava as pessoas pelo trajeto. Porque essa montanha-russa era uma espécie de trem, né, que acabou freando bruscamente e com a freada, muitas pessoas se chocaram com os assentos da frente. Quem sofreu mais com o impacto, na verdade, foi a pessoa que estava no segundo vagão. Porque quando freado, todo o impacto foi direcionado ao vagão mais próximo do primeiro. E foi justamente nesse que houve uma morte. Mesmo com todo esse problema, o brinquedo apenas deu uma parada em seu funcionamento e depois de um ano retornou. Posteriormente, mais acidentes começaram a acontecer, mas assim, não tão graves quanto antes, né? E sem vítimas fatais. E a montanha-russa continua em funcionamento até os dias de hoje. Basicamente, é o mesmo ocorrido do Luna Park. A única diferença é que o Six Flags fica localizado nos Estados Unidos. E toda essa tragédia ocorreu em 11 de maio de 1984, onde de uma forma misteriosa, uma de suas atrações começou a pegar fogo. Seu alcance era bem menor que o do Luna Park, só que o parque nessa época não tinha muito sistema de segurança em relação a incêndios. Com isso, 8 pessoas acabaram morrendo. E aqui também tinha rumores em relação à homenagem ao chifrudo e coisas assim. Mas diferente do caso anterior, descobriram que tudo não se passou de uma falha técnica no parque mesmo. Montanha-russa Big Dipper era pertencente ao Parque Battersea, e nessa mesma montanha-russa ocorreu um incidente em 1972, no qual o carrinho que levava todos os passageiros tiveram uma avaria no mecanismo que conseguia segurar o carrinho de forma bem segura. Mas na hora de descer em alta velocidade, o mecanismo simplesmente travou, e em vez do carrinho seguir seu trajeto para frente, ele simplesmente voltou para trás. E como tinha uma parte do trajeto que era bem empinada, na hora de retornar o carrinho, o mesmo simplesmente capotou para trás, e as pessoas que se encontravam dentro do brinquedo simplesmente foram esmagadas e atingidas pelo impacto. 5 crianças morreram e 13 ficaram feridas. Os criadores da montanha-russa foram culpados por homicídio culposo, e posteriormente acabaram encerrando a atração porque não sabiam como substituir o mecanismo que sustentava os carrinhos da montanha-russa. Eu espero que tenham gostado desse iceberg. Não esqueça de se inscrever e deixar um like caso tenha gostado. E até a próxima! O iceberg de desastres que aconteceram em pizzarias. Aí olha a thumb. A Regan dos exorcistas com uma pizza na boca. Muito boa thumb.